Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que o Pai Altíssimo das nossas vidas possa assim cobrir-nos com o seu manto de misericórdia e Jesus possa abençoar as nossas vidas. A todos nós que nos fazemos presentes nos dois campos da vida, nós como encarnados e os nossos amigos desencarnados que se fazem presentes. E hoje, provavelmente, estarão amigos que tiveram uma tarefa gigantesca no passado, criando para todos nós, para as associações espíritas, que então, antes do ano de 1926, se reuniam em grupos familiares, alguns em associações, e havia necessidade dessas associações para serem congregadas, terem ou possuírem uma casa-máter, algo que as unisse. Daí, precisamente, no dia 26 de maio de 1926, nasceu a nossa casa-máter, a Federação Espírita Portuguesa. No dia 26 de maio de 1926. Mas há uma outra data muito importante, logo passado 2 dias, que é o dia 28 de maio de 1926. E que mais à frente nós vamos ver que causou alguns transtornos para o movimento espírita e não só, porque foi quando teve início a ditadura, portanto, em Portugal. No entanto, há uma outra data, lá mais à frente, e a qual nós devemos nos sentir gratos, como diz Luís de Camões, Portugal liberto, que é o 25 de abril de 1974, que repôs na realidade, portanto, a nossa liberdade. Mas há uma outra data que, na realidade, o Estado Novo contribuiu precisamente para que nós vivêssemos durante um grande período como que adormecidos, à luz de uma candeia apagada, até despertarmos para a realidade da vida. Então, em 1926, um grupo grandioso de amigos de todos os ramos da sociedade, militares, professores, educadores, matemáticos, advogados, juízes, todos eles espíritas, inclusive a primeira médica licenciada, portanto, no nosso país, como vamos ver mais à frente, fazia parte dessa prole, na realidade, que criou ou fundou a Federação Espírita Portuguesa. Então hoje também há um evento na Federação Espírita Portuguesa a falar precisamente dessas mesmas personalidades, esse empenho, essa tarefa gigantesca desses homens e dessas mulheres grandiosas, espíritos nobres, que se dedicaram à causa da proliferação espírita, da divulgação espírita. E acontece que procuramos, na realidade, na noite de hoje, homenagear esses amigos, esses espíritos nobres que continuam trabalhando do outro lado da vida. Provavelmente, alguns deles já se encontram deste lado com outras tarefas. Então, o Dr. António Lobo Vilela tem uma frase muito interessante num livrinho que vale a pena nós depois, quem estiver interessado, ler, estudar. Se chama o Movimento Espírita Português, alguns vultos, algumas personalidades. Ele foi precisamente elaborado pela nossa querida irmã Manuela Vasconcelos, que é presidente da Associação Espírita, da Comunhão Espírita Cristã em Lisboa, uma pessoa trabalhadora incansável, portanto, e dedica-se à pesquisa precisamente das tarefas grandiosas destes amigos. E então o Dr. António Lobo Vilela diz assim: os espíritas têm deveres maiores e mais graves responsabilidades porque conhecem o caminho e a responsabilidade é sempre proporcional ao grau de conhecimento.
devemos viver unidos, pondo de parte todas as questões que nos separam, pois não deve haver preconceitos ou melindres que sejam mais fortes do que a dedicação que nos merece o ideal, sublime que nos guia, que nos conforta, que nos sustém. Exemplifiquemos a fraternidade e seremos cristãos. São palavras sábias do Dr. António Vilela. E continua. Sabe-se que em 1879, a 14 de fevereiro, surge em São Miguel, nos Açores, o Maria da Câmara. Era uma espécie de uma revista. Em Portugal não existem dados concretos que nos permitam afirmar com exatidão nem quando surgiu o Espiritismo, nem quando se iniciaram as primeiras investigações. Não há uma data cronológica, não há uma data certa. Mas o que é certo é que elas existiram. É que àquele momento, àquele período, àquela altura, não era muito costume, quando havia reuniões, as pessoas escreverem, tomarem notas, porem a data. Reuniam-se, decidiam e avançavam, não é? Mas depois passava ao esquecimento porque não se tinha tomado da data de quando as coisas tomaram, na realidade, o seu início. Sabemos, no entanto, que em 1900, passado algum tempo, o Dr. Acácio Martins Velho, futuro primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa, assistiu em Paris a várias sessões de materializações. É bem possível que tenha sido ele o precursor do estudo científico do Espiritismo em nosso país, a que se dedicaram, entre outros, e para além de Martins Velho, Madame Lacombe, o Dr. Sousa Couto, o Lobo Vilela, Amílcar Souza e António Freire. A Federação Espírita Portuguesa, em 1910, foi criado um grupo espírita de que faz parte Gilberto Marcos, Dr. Gilberto Marcos, um dos promotores do espiritismo em Portugal, que por falta de lugar para reunir o faziam ao ar livre num jardim. Isso é interessante, não é? Ouvir os pássaros, ouvir a natureza, se reunindo à luz dessa canção lindíssima que é a natureza e que às vezes nos escapa aos nossos ouvidos. Então, a 11 de janeiro de 1911, cria o Círculo, ou o Centro número 1, do Universala Senca Institute, nome em Esperanto, já com sede própria na Rua do Cabo, número 1, e passados alguns meses foi criada no Porto o Círculo número 2, com 12 estudantes. Estudantes que eram espíritas, se reuniram para formar, na realidade, esse grupo. Foi, no entanto, a partir do Bureau Internacional de Espiritismo, com sede em Liège, na Bélgica, que nasceu o primeiro Congresso Espírita Universal, realizado em Bruxelas de 14 a 18 de outubro de 1910, cujo objetivo era criar relações de amizade com diversos grupos de diferentes nacionalidades. E é nomeado delegado para Portugal o Dr. Gilberto Marcos a 5 de julho de 1911. A 27 de janeiro de 1912, Gilberto Marcos funda a Aliança Neoespiritualista Portuguesa. De 9 a 13 de maio de 1913, realizou-se em Genebra, na Suíça, o segundo Congresso Espírita Mundial, tendo como representantes de Portugal a Aliança Neoespiritualista Portuguesa, o Instituto Português de Psicologia, fundado pelo Dr. Gilberto Marcos, e o Centro Espírita Amor e Caridade. Entre 1913 e 1918, Madalena Frontais Lacombe realizou, com o auxílio da médium Catelvistes, era um pseudónimo, reuniões espíritas em que assistiam o professor de Medicina Oliveira Feijão e o Dr. Sousa Couto, diretor da revista Estudos Psíquicos.
Em 1917, Gilberto Marques toma conhecimento da realização de um congresso espírita internacional a realizar em Bruxelas. E com alguns amigos funda a Federação Espírita dos Portugueses. A 9 de maio de 1917, que logo encerra a 19 de julho de 1918. Por não conseguir suportar os custos. Portanto, era difícil manter a instituição, precisamente pela falta de condições na realidade monetária. Então, em 1925, de 15 a 18 de maio, realizou-se em Lisboa, no Ateneu Comercial de Lisboa, o primeiro Congresso Espírita Português, tendo como comissão organizadora os seguintes elementos. Presidente, o General Viriato Passalacqua. Vice-presidente, Dona Maria Veleda. Secretário-geral, Horácio Inglês Tavares. Secretários, José Maria Pereira Bravo, Doutora Diná Santos Lima e o tesoureiro, Dona Elisa Santos Lima. Deste congresso nasceu o projeto de constituição da Federação Espírita Portuguesa, tendo sido nomeada uma comissão para a Federação presidida pelo Dr. António Joaquim Freire para elaborar os estatutos e constituir a Federação como organismo, que, no entanto, se rege pelos estatutos que Gilberto Marques criara em 1917. É, no entanto, o Dr. Afonso Cássio Martins Velho que o reconhecerá e o Dr. António Joaquim Freire que assumirá a responsabilidade da reestruturação e alteração dos mesmos estatutos. 6 dias depois de terminado o Congresso, a Comissão Pró-Federação iniciava os seus trabalhos e o seu presidente reuniu-se com Dona Maria O'Neill, o Dr. Martins Velho e o Dr. Adolfo Sena, professor de Física na Universidade de Lisboa, a fim de estudar os planos federativos. Um ano depois, a 26 de maio de 1926, foi oficialmente constituída a Federação Espírita Portuguesa. A 11 de julho de 1926, são aprovados os estatutos e a 31 de julho do mesmo mês decorre a sessão solene da tomada de posse dos corpos sociais eleitos na sua sede social. Travessa André Valente, 4 a 7, em Lisboa. Após a sua fundação, funcionaram dentro da FEP 12 grupos experimentais. Aos domingos, a sede era palco de conferências para atrair mais simpatizantes para o movimento espírita. Durante alguns anos, Dona Maria O'Neill e o Dr. António Freire fizeram várias viagens de propaganda espírita pelas diversas cidades e vilas do país. Várias sedes. A procura de instalações não foi fácil. Instalada muito deficientemente a FEP na Travessa André Valente, número 7, em breve se apercebeu que havia que mudar. A situação era precária. Mudou-se para a Rua da Assunção, 58, em Lisboa. Tornou-se insuficiente. Mudou-se a 1 de janeiro de 1931, outra sede provisória, Costa do Castelo, 68, primeiro em Lisboa. Até que fizeram um empréstimo sem juros por dedicados confrades, a 8 de agosto de 1928, seguiu-se a aquisição de terreno, procedeu-se a subscrições para a angariação de fundos e destaca-se nesta empreitada Firmino de Assunção Teixeira, nomeado pela FEP, sócio benemérito, que deu à FEP um enorme edifício, hoje na Baixa de Lisboa. Na altura, o projeto da sede foi muito moroso nas várias instâncias de aprovação do mesmo. Nós dissemos no início do trabalho que logo mais vamos divulgar uma data, que não dissemos quando chegar à altura, nós vamos dizer porquê, e que teve precisamente o contributo da entrada do Estado Novo, portanto, no nosso país, portanto, a chamada ditadura, que
contribuiu mais tarde para o encerramento, portanto, da Federação Espírita Portuguesa e de outras associações nobres, portanto, que haviam no país. Por fim, tudo corre bem. Isto é alguns estatutos, algumas dicas dos estatutos da fé. Então, algumas personalidades do movimento espírita português. O Dr. Gilberto Marques, diplomado com o curso superior do comércio pelo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, antigo diretor e professor da Escola Industrial e Comercial Nuno Álvares, de Viana do Castelo, doutor pela Faculdade de Medicina da International University. Foi um dos pioneiros do espiritismo em Portugal, tendo fundado as revistas Novos Horizontes e O Sucesso. Ativo e diligente propagandista espírita, aos seus esforços se devem, em grande parte, o incremento do espiritismo no nosso país. Vamos aproveitar para dar assim uma viagem para conhecermos estas personalidades. Que nos deixem assim algum ciúme, assim alguma coisa, não é? Portanto, o labor, portanto, o trabalho, não é? O Dr. Afonso Acácio Martins Velho, um dos ilustres fundadores e o primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa, em 1926. Ilustre escritor espírita lusitano, do final do século XIX e início do século XX. Nascido na Sertã, em 1848, formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, em consultório de advogado em Tomar, mudando-se mais tarde para Elvas, fixou por fim residência em Lisboa. Dedicou-se aos estudos espíritas, conseguiu verificar com um sonâmbulo excepcional de que dispunha as mais curiosas e interessantes referências descritas por sábios de renome mundial. Publicou em Portugal o Espiritismo Contemporâneo em 1915, As Potências Ocultas do Homem em 1920, Ocultismo ou Magnetismo em 1925 e Contos Maravilhosos em 1929. Prestou colaboração na Revista do Espiritismo, órgão da Federação Espírita Portuguesa, e de Estudos Psíquicos de Isidoro Duarte dos Santos. O Dr. António Joaquim Freire. Diz-se do mundo espiritual que o Dr. António Joaquim Freire foi o grande impulsionador do movimento espírita português e, presentemente, um dos seus diretores e responsáveis espirituais pela evidente vivacidade e seu extraordinário dinamismo. Médico, escritor e jornalista, formara-se em medicina, obtendo também o curso de medicina sanitária pela prestigiada Universidade de Coimbra, sendo um dos fundadores da Federação Espírita Portuguesa, um distinto membro onde exerceu a função de primeiro vice-presidente da primeira direção eleita a 31 de julho de 1926 para um quadriênio. Nasceu a 20 de julho de 1877, na Vila e Freguesia de Espinhal, Concelho de Penela, distrito de Coimbra, regressando à pátria espiritual com 82 anos, no dia 3 de março de 1858, na cidade de Lisboa. António Joaquim Freire partilhou a direção da Revista de Espiritismo com o Dr. Afonso Acácio Martins Velho, advogado e escritor. Professor Dr. Afonso Sena, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e o Dr. António Lobo Vilela, matemático e escritor, tendo como secretário da redação o jornalista Pedro Cardia, Dr. Alberto Zagallo Fernandes, ex-presidente da Associação Académica de Lisboa. Legou-nos obras como A Margem do Espiritismo, A Alma Humana, A Energia Mental e as Formas do Pensamento, Animismo e Espiritismo, Ciência e Espiritismo, da Evolução do Espiritismo, da Fraude do Espiritismo Experimental ou Comentários a uma Pastoral. Obras que este nosso amigo, nosso irmão, portanto, deixou deste lado da vida. O Dr. António Lobo Vilela, matemático, um dos fundadores e diretores da Revista Espírita, fundada em 1927,
A ele se devem, entre outras, as seguintes obras: O Problema da Sobrevivência, Hipóteses Metapsíquicas, O Destino Humano e O Poder Mental. Foi um dos que mais trabalharam pelo ressurgimento do Espiritismo em Portugal, tendo inclusivamente escrito numerosos folhetos de propaganda editados pela Federação Espírita Portuguesa entre 1929 e 1935 e distribuídos gratuitamente. A doutora Maria Amélia Cardia, médica. Com o seu irmão Pedro Cardia, integra o movimento espírita que desponta, fazendo parte, em 1926, da primeira junta consultiva dos primeiros corpos sociais da FEP e da Comissão Pro-Sede da Federação. Foi a primeira senhora portuguesa a formar-se em medicina espírita convicta, foi a fundadora e diretora de O Mensageiro Espírita, um jornal à época, editado pela Federação Espírita Portuguesa, para ele escrevendo inúmeros artigos de fundo, além de críticas e análises aos diferentes tipos de mediunidade. Escreveu alguns romances de cariz espírita, entre os quais Na Atmosfera da Terra e O Visionário. Maria O'Neill. Maria da Conceição Infante Glacier da Pereira de Essa Constante. Nasceu em Lisboa. Foi membro da Academia de Ciências de Portugal, prestigiada escritora, jornalista e eloquente oradora, ocupando com brilhante desempenho um dos primeiros lugares entre as mulheres intelectuais portuguesas da sua época. Foi a grande defensora dos direitos da mulher na sociedade portuguesa, tendo feito parte do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Maria O'Neill já era espírita convicta na altura do primeiro Congresso Espírita Português, tendo presidido a mesa de trabalhos do Congresso nos dias 15 e 16. A partir daqui, colaborou como redatora da Revista de Espiritismo da FEP, fazendo parte da Junta Consultiva dos Corpos Sociais da mesma instituição, entre 1926 e 1929. Em 27 de agosto de 1929, Maria O'Neill, com mais 4 amigos, fundou o Grupo Espírita Perdão e Caridade, que hoje existe como Centro Espírita Perdão e Caridade, tendo colaborado ativamente para a fundação do atual Centro Espírita Perdão e Caridade, ocorrido a 1 de janeiro de 1932. O Dr. Adolfo Sena, nasceu em Abrantes, em 1872, foi professor no Liceu de Pedro Nunes, em Lisboa, e na Faculdade de Ciências de Lisboa, até à data do seu desencarne. De inteligência viva e sólida cultura, era dotado de espírito de justiça e natural bondade que o tornou verdadeiramente estimado pelos seus alunos e por todas as pessoas que com ele privavam. Cultor apaixonado da música, pertenceu àquela geração que, com os doutores Ilídio Amado, José de Pádua e Rampana, fundou a Tuna Académica de Lisboa em 1855. Foi figura de relevo no meio pedagógico nacional, fazendo da sua profissão um verdadeiro sacerdócio. General Barata Feio. Júlio César Barata Feio nasceu em Pinhel, oficial do exército colonialista, fez a maior parte da vida militar nas colónias em cujo exército privado serviu e onde atingiu o posto de general. Foi promovido a alferes em 1880, seguido então para Santo Tomé como ajudante do governador daquela província, Custódio de Borja. Tomou parte da Guerra da Guiné e, mais tarde, na campanha do Umbe. Comandou o Depósito-Geral dos Degradados na província de Moçambique, onde desenvolveu uma ação de todos os títulos notável. Escreveu a mão de obra em Angola e vários artigos de caráter militar dispersos por jornais e revistas. Possuía medalhas de ordem de avis, fez parte dos primeiros corpos sociais da FEP, sendo presidente da Assembleia Geral no mandato de 26 a 1929.
João José da Silva, conselheiro, natural de Moncarrapacho. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, no ano de 1866. Iniciando a sua vida pública em 1872 como diretor e professor da Escola Normal de Marvila. Em 1879, iniciou carreira de magistratura, tendo exercido em 1892 o cargo de juiz-presidente da Relação de Luanda. Entre 1897 e 1908, esteve associado à Relação de Lisboa, tendo sido nomeado auditor do Contencioso Fiscal. Em 1910, ingressou no Supremo Tribunal de Justiça, onde por várias vezes lhe foi oferecido o alto cargo de presidência, que modestamente recusou aceitar. A ânsia da perfeição da justiça, que dominava o eminente jurisconsulto, levou-o ao estudo aprofundado de certas questões, publicando em O Direito e Revista da Justiça muitos e magníficos trabalhos. Foi reeleito Presidente da Junta Consultiva pela Federação Espírita Portuguesa, fundada em 1926, cargo que exerceu com grande dedicação e invulgar entusiasmo até o seu desencarne a 4 de agosto de 1927. O Dr. Alberto Zagal Fernandes formou-se em Lisboa na Faculdade Técnica ou Instituto de Ciências Económicas e Financeiras. Quando estudante, por mais de uma vez foi eleito Presidente da Associação Académica, tendo pugnado para que a extensão universitária atingisse as massas trabalhadoras, fosse por meio de cursos como de conferências populares. Sempre muito ativo, dotado de rara inteligência e vasta cultura, fundou igualmente para que fosse criada a Casa de Estudantes, para que assim pudessem ter o ambiente necessário à sua formação. Estudante ainda, apaixona-se pelas doutrinas neo-espiritualistas, vivendo para elas quase que exclusivamente até ao final da sua vida. Cooperou na organização da Federação Espírita Portuguesa, sendo um dos membros do Conselho Superior Deliberativo e seu secretário-geral. António Castanheira de Moura nasceu em abril de 1865 em Vila Seca, Tábua, vindo muito novo ainda para Lisboa, onde trabalhou humilde e arduamente. Não sabemos quando descobriu a doutrina espírita, mas segundo o Dr. António Joaquim Freire, no livro Da Evolução do Espiritismo, Castanheira de Moura foi um fervoroso propagandista dos velhos tempos e um dos fundadores da FEP em 1926, a quem consagrou o melhor do seu esforço, dedicação e proficiência. A sua atividade e dedicação se deve à entrada de muitos sócios para a FEP desde a sua fundação. É ele ainda que assina e incentiva a criação do Laboratório de Experiências Metapsíquicas da FEP, cuja criação foi necessária à alteração dos estatutos. Este pedido de alteração e aprovação foi o ponto de partida de que o Governo se serviu para tudo o que se seguiu com a afirmação de que a Federação estava ilegal desde 1926. E aqui entra o Estado Novo. Estão a entender? Portanto, e aqui entra o Estado Novo, que logo mais assegura, portanto, que a Federação Espírita Portuguesa não era liderada, portanto, por cientistas, por professores, por pessoas, portanto, cultas e sem capacidade para manter o laboratório. Ora, os nomes que até então nós dissemos para trás eram todas pessoas, portanto, licenciadas, formadas, não é? Portanto, e competências, precisamente, para manter e para fazer os estudos sobre os ensinos espíritas no laboratório. Então, vejamos como a festa que aconteceu no dia 26 de maio de 1926 com a fundação da Federação, e logo mais 2 dias depois, com o nascer do Estado Novo, não é? Com o nascer, portanto, de procurarem, portanto, calar a boca das pessoas durante um período largo, o Estado Novo, chamado assim, que não era assim tão novo, era velho, não é? E ultrapassado, mas teve o nome de Estado Novo,
criou precisamente este imbróglio, portanto, à Federação, e aqui começaram o longo período em que, na realidade, as estruturas espíritas foram fechadas, não é? Sem a permissão, e outros órgãos sociais foram fechados, portanto, sem ter, precisamente, a liberdade de expressão. Então, o Dr. José Alberto de Sousa Couto nasceu na freguesia de Santa Maria de Sendim, concelho de Gaia, diocese do Porto, a 16 de março de 1855, sendo batizado 3 dias mais tarde. Em 15 de outubro de 1877, matricula-se na Universidade de Coimbra, fazendo o exame do 3º ano a 30 de junho de 1880. Em 1881, obtém o 4º grau de bacharel, formando-se como advogado em 1882. Assíduo nas reuniões espíritas que se realizavam em casa de um amigo e colega de profissão, que vivia no Porto, reportam-se a 1898 os primeiros passos do movimento espírita em Portugal, tendo frequentado por diversas vezes o Centro Espírita Luz e Caridade, em Braga. Em 1900, representa Portugal no Congresso Internacional Espírita, realizado em Paris, passando a partir daí a corresponder-se com diversos espíritas ingleses e franceses, entre eles o coronel Alberto de Rochard. Firmino de Assunção Teixeira é um dos nomes grados do espiritismo em Portugal, sempre pronunciado com respeito e gratidão pelos espíritas de então, principalmente pelo apoio que deu à Federação Espírita de 1926, à Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas do Porto e aos centros espíritas então existentes. Nós aqui lembramos que a Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas existia precisamente na Rua Álvares Cabral, aquela ruazinha que vai da Boa Vista, que sobe para a Praça da República, e que vai desembocar lá. Tem um prédio, portanto, quem sobe do lado esquerdo, quase a chegar, portanto, à rua, à Praça da República, que era pertença da Federação Espírita Portuguesa e que foi precisamente expoliada à Federação Espírita Portuguesa. Como então o prédio que fora doado pelo Movimento Espírita, como ouvimos no princípio, em Lisboa, que era o antigo Teatro Laura Alves, lembram-se? Conhece? A foi ao Teatro Laura Alves, e que também foi a Federação Espírita expoliada precisamente desse prédio, que tinha sido ofertado e era propriedade da Federação Espírita Portuguesa. Bem como dos bens da Federação Espírita Portuguesa, que foram expoliados e que se fazem parte, precisamente, daquele edifício que se chama Torre do Tombo, onde lá se encontram muitas coisas, portanto, em Lisboa, guardadas de outras associações. No entanto, parte delas foram doadas de forma abusiva à Casa Pia. Outras instituições, portanto, meteram processos contra o governo e lhes foram devolvidas aquilo que lhes havia sido expropriado. A Federação Espírita Portuguesa exerceu nos anos 90 um processo contra o Estado. Fomos ao tribunal, portanto, tínhamos um senhor, portanto, um juiz, portanto, que era conhecido do presidente da Federação Espírita Portuguesa de então, mas o que é certo, por uma questão de datas, de confusão de datas, nós, a Federação Espírita Portuguesa, perdeu precisamente o caso, sem direito a que pudéssemos, portanto, como é que se diz? Já vamos por reclamar? Recorrer, é isso, vai dar a mesma coisa, não é? Recorrer, e, portanto, ficou terminado ali, ou seja, os bens da Federação foram, na realidade, expoliados e nunca foram devolvidos, até à data de hoje. Nem vão ser, não é? Portanto, então, natural da Póvoa de Varzim, foi para o Brasil com cerca de 14 anos, fixando-se no Rio de Janeiro, onde viveu até aos 45 anos. Por aquele donativo, o Conselho Diretivo da Federação Espírita Portuguesa, em reunião de 5 de janeiro de 1929, aprovou a aclamação, a resposta da sua direção para que fosse nomeado sócio benemérito daquela casa. Para além daquelas doações que constam do seu testamento, concedeu ainda aos diversos centros, então existentes, o donativo anual
que ficou a ser gerido pela direção da Federação, encarregue da sua distribuição, desencarnou na Póvoa de Varzim, em 22 de julho de 1932. Este nosso querido amigo, Firmino da Assunção Teixeira. António Esteves Rodrigues da Silva nasceu numa pequena aldeia do distrito de Viseu no ano de 1874. Os seus serviços à causa do Espiritismo e à Federação Espírita Portuguesa, desde a fundação da mesma, foram relevantes. Fazendo por várias partes dos corpos diretivos, foi um dos componentes da Comissão Fiscalizadora, nomeada pela Assembleia Geral de 27 de novembro de 1937, e em 1940, presidente do Conselho Fiscal. À sua competente organização, ficou também devendo a Biblioteca da FEP a modelar a organização dos seus serviços. O general Passalacqua foi dos mais valorosos defensores dos Evangelhos no espírito e verdade, e um dos mais cultos exegetas do Velho e Novo Testamento do nosso país. Fazendo parte da subcomissão da Federação criada para a realização do primeiro Congresso Espírita Português, nele colaborou com a apresentação das teses Espiritualismo e Espiritismo e Loucura Espírita, ou seja, a Obsessão. Colaborador assíduo das revistas Luz e Caridade, da Mensageiro Espírita e Estudos Psíquicos, os seus artigos ultrapassaram o tempo, encontrando-se hoje tão atuais como então. Noticiando o seu desencarne, o articulista da Revista Espírita, Luz e Caridade, de Braga, afirma: o seu lugar nas hostes espíritas fica vago, porque não há ninguém que possa substituí-lo. Batalhador incansável, homem de uma só têmpera, forte na sua crença, iluminado pelo fulgor da sua fé, ele foi um dos mais ardorosos propagandistas da religião de Jesus, do cristianismo primitivo, em toda a sua pureza, em toda a sua grandiosidade. Maria Carolina Frederico Crispim, professora feminista republicana, livre pensadora e espiritualista, foi uma mulher pioneira na luta pela educação das crianças e dos direitos das mulheres, na propaganda dos ideais republicanos, sendo uma das maiores e importantes dirigentes do primeiro movimento feminista português. Atraída pelos caminhos da espiritualidade e do esoterismo e propaganda com sentido da existência humana, aderiu ao espiritismo filosófico, científico e experimental. Fundou o grupo espiritualista Luz e Amor e, em 1925, dinamizou a organização do primeiro Congresso Espírita Português e participação na criação da Federação Espírita Portuguesa. Fundou as revistas A Asa, O Futuro, A Vanguarda Espírita e colaborou na imprensa espiritualista de todo o país. Maria Veleda dedicou a vida aos ideais de justiça e liberdade, igualdade e democracia e empenhou-se na construção de uma sociedade melhor onde todos pudessem ser felizes. Semeou ideias, iniciou processos de mudança nas práticas sociais e lançou o debate sobre os lugares, os papéis e os poderes de mulheres e homens no mundo novo. Agora vamos àquela data em que o Estado Novo calou a Federação Espírita Portuguesa. Entretanto, a 8 de setembro de 1849, foi publicado o Decreto-Lei número 37545, que determinava que as associações que exercessem atividades de caráter pedagógico ou científico deveriam submeter os seus estatutos à homologação do Ministério da Educação Nacional. Em 1953, os corpos gerentes da Federação entenderam que a mesma tinha finalidades científicas e pedagógicas e enviaram os estatutos à aprovação. A 3 de junho de 1953,
com base no parecer do Conselho Permanente da Ação Educativa, deveriam proibir-se a investigação e o estudo dos fenómenos alegados pelo Espiritismo, desde que esse estudo não estivesse a cargo de pessoas que, pela sua categoria e preparação, oferecessem perfeita garantia de seriedade e obediência às condições mais elementares da metodologia científica. É uma contrassenso, não é? Por este motivo, decidiu o subsecretário da Educação Nacional, a 19 de junho de 1953, não aprovar os estatutos. A 20 de novembro de 1953, recebe a FEP um ofício que, por despacho do subsecretário do Estado da Educação Nacional, no qual ordenava a suspensão da FEP. Não era o encerramento, era a suspensão. A 7 de dezembro de 1953, policiais compareceram na sede da FEP, Rua de São Bento, 640, para selarem as salas e a FEP, portanto, interpôs o recurso, que foi rejeitado. A 27 de julho de 1962, o Ministro do Interior decidiu que a FEP não tinha existência legal e que todos os seus bens fossem arrolados e vendidos em asta pública. Seus bens constavam de um edifício na Rua Álvares Cabral, 22 a 26, no Porto, e todo o seu recheio, quadros, móveis, livros, etc. Um prédio na Rua da Palma, 251 a 250, alugado ao Cinema Rex, em Lisboa, arrendamento da sede da Rua de São Bento, equipamentos de laboratório, depósitos bancários, material de escritório e uma biblioteca que incluía livros únicos e raros. Foram confiscados e se encontram na Torre do Tombo. A 17 de junho de 1962, pelas 10 horas, na Rua de São Bento, 640, abriram-se as salas para o arrolamento. Em setembro do mesmo ano, a pedido do Ministro da Saúde e por despacho do Ministro do Interior, autorizou que o Cinema Rex e o produto dos bens fossem entregues à Casa Pia de Lisboa. A 7 de setembro de 1974, realizam-se eleições na FEP, tendo sido eleito para presidente Isidoro Duarte dos Santos, que desencarna em novembro como vice-presidente do Dr. José Leão de Castro. Então, vejamos que num período vemos o arrolamento e os bens entregues. Mas vemos uma outra data, na realidade, muito interessante, que foi o 7 de setembro de 1974, portanto, de surgir aquela data tão interessante que foi o 25 de abril, e a Federação reabriu precisamente as suas portas. E foi colocado como presidente o não menos nobre espírito do nosso querido irmão Isidoro Duarte dos Santos, que era comandante da Marinha, portanto, era oficial da Marinha, e que foi companheiro, precisamente, teve como companheira uma das nossas guias e protetoras, que é a Maria Gonçalves Duarte dos Santos, e como segunda companheira, a não menos espírito nobre, Dona Maria Raquel Duarte dos Santos, que também foi presidente da Federação Espírita Portuguesa, uns bons largos a seguir. Então, o nosso querido Isidoro Duarte dos Santos foi colaborador da Revista Espírita, órgão da Federação Espírita Portuguesa, nasceu em 1928, tendo em 1931 passado a fazer parte do seu corpo redactorial. Durante vários anos dirigiu igualmente o jornal Mensageiro Espírita. Em 1939, fundou a revista Estudos Psíquicas e o Centro Espiritualista Luz e Amor, de que foi diretor até à sua morte em 1974. Após o 25 de abril de 64, ocupa o cargo de Presidente da Federação Espírita Portuguesa, que reestrutura, e do Centro Espírita Perdão e Caridade, que funda
com o Centro Espírita Luz e Amor, que se funda, ou seja, essas duas associações, portanto, se reuniram, ficando só uma, o Centro Espírita Perdão e Caridade. Isidoro Duarte dos Santos escreveu, entre outras, as seguintes obras: Luz no Caminho, Dois Mundos, Almas Errantes, Ronda Espiritual, Pierino Gamba, O Espiritismo no Brasil e Um Passo no Desconhecido. Este é precisamente o prédio da Rua da Palma, que era pertença, podemos dizer que era, porque já não é, que era pertença da Federação Espírita Portuguesa. Visto de outro ângulo. E este é precisamente na Rua Álvares Cabral, portanto, a chegar à Praça da República, que já foi uma tipografia, agora não sei o que é que lá está dentro, não faço a mínima ideia, mas que também, portanto, foi dos bens que foram espoliados e onde estavam inseridos as sociedades de investigações psíquicas, portanto, do Porto, faziam um trabalho gigantesco, portanto, à época, e, portanto, foram os bens que foram espoliados. Nós decidimos trazer este, em homenagem, portanto, a estes nossos amigos, estes nossos irmãos, que lutaram de forma grandiosa para que o Espiritismo pudesse florescer, tiveram essa atividade gigantesca. E o que é certo é que a ação benfeitora dos amigos da vida maior vão trabalhando a mente de cada um, e nós tivemos essa oportunidade, na realidade, quando surgiu, portanto, de novo, portanto, a liberdade com responsabilidade, o 25 de Abril, e em que vemos, na realidade, morrer, portanto, o Estado Novo que estava velho, não é? Portanto, e que surgiu essa oportunidade para nós, portanto, para que cada um de nós pudesse, na realidade, dentro dessa responsabilidade e liberdade limitada, poder usufruir, portanto, da mesma e podermos gostar, justamente, gostar, apoiar, inserir, portanto, falar daquilo que, na realidade, nós gostamos, portanto, com todo o respeito, que fazem parte da nossa evolução. No entanto, os amigos da vida maior sempre trabalham de forma incansável, portanto, para que, e dando esse esforço, dando essa nota, portanto, a grandiosidade, essa convocação, esse convite para que todos nós possamos prosseguir. Nós somos um país, portanto, de trabalhadores, com personalidade, portanto, muito própria. Nós já vivemos muitas circunstâncias. Nós já passamos por muitas vidas e já vivemos em muitos lugares. Nós já alcançamos muitas coisas. E uma delas, como povos antigos, como trabalhadores, portanto, a serviço de Jesus, foi precisamente tornar Portugal nosso país, naquilo que ele é. Não é? Falta ainda qualquer coisa, como diz Pessoa. Falta ainda qualquer coisa. Mas o que é certo é que nós iremos conquistar isso. Porque, se nós lermos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver o nosso guia espiritual do nosso país, que é o nosso querido Infante Sar, o nosso Elil como espírito. Nós vamos ver a viagem gigantesca que ele faz com Jesus no mundo espiritual, visitando todos os países que logo mais seriam o grande trabalho gigantesco de Portugal, as descobertas. E que temos como frontispício, como alma nobre, lutadora e encarregue dessa tarefa grandiosa, o nosso Diniz. Vamos chamar-lhe assim. Não é? Vamos ter o Dão. O nosso Diniz. Não é? Espírito nobre, fazendo parte da falange de Jesus. Esse trabalhador incansável. Não é? E que teve, precisamente, como companheira, um outro espírito nobre ainda mais. Não é? A nossa querida Isabel.
Já sabe, Isabel. Já sabe bem, não é? Juntando esforço. Tiveram no princípio, tiveram na viagem durante e estão precisamente na atualidade lutando para que nós possamos atingir esse desiderato ao qual nós estamos destinados como povo ordeiro. Muitos de nós dizem assim, olhamos para trás, nós já fomos uma potência. É verdade. Mas nada é nosso. Nós só fomos chamados pela responsabilidade a descobrir. Não é? Ou melhor, a educar. Porque nós não descobrimos nada, porque quando lá chegámos já lá estava a gente. Fomos convidados a educar, a trazer à luz do dia, não é? Portanto, aqueles que já lá habitavam pudessem receber alguma coisa de conhecimento da nossa parte. Claro que no meio de tudo isto, não é? Há sempre algum abuso. Mas isso é da responsabilidade de cada um. Então vejamos que há um outro espírito nobre que cantou tão bem a nossa história. Eu digo cantou, não é? Porque todos os seus versos, todos os seus poemas são lindíssimos. E há um que é o best-seller do mundo inteiro, que o nosso querido Luís Vaz de Camões deixou para todos nós. Lembram? Sabem quem é? Dá para pesquisar. Então, em 1977, quando Dona Maria Raquel faz uma viagem ao Brasil, uma visita ao Brasil, Inácio Santana, que é médium, recebeu uma mensagem do nosso querido Luís Vaz de Camões. De incentivo, portanto, aos portugueses, a Portugal, portanto, às tarefas, o convite, tal como fazia Jesus, da forma como só ele escrevia, que nós vamos ler para vocês, a Nova Sagres. E mais à frente, vamos ler um outro, psicografado por Jorge Risini, também médico, e também da autoria de Luís Vaz de Camões. Vale a pena nós amarmos a Deus, a Jesus e o país ao qual nós pertencemos, não descurando os outros, porque somos todos irmãos, não é? E todos nós, pela nossa perspectiva, pelo nosso caráter, vamos analisar bem, pela nossa perspectiva, pelo nosso caráter, pelas nossas circunstâncias, pela nossa postura, pelo nosso conhecimento, pela nossa vontade, pela nossa harmonia, pelo nosso querer, já repararam que para onde nós nos deslocamos, nós nos adaptamos em qualquer lugar, a qualquer sítio, a qualquer país, a qualquer língua, nós nos adaptamos lá. Não sei se já tinham pensado nesse pormenor. Mas é verdade, nós nos adaptamos. Porque temos essa característica, porque já andamos, é verdade, já andamos muito a pé, já passamos muitos montes, muitas montanhas, muitos mares, com outra aparência. Então nós nos desadaptamos ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, servindo a Deus, servindo a Jesus, servindo à causa. Vai, é lindo. Mas como vai ser? Eu construir tantas naus? Como vai ser? Olha, lá, em determinada região, tem assim um horizonte que podes, não é, plantar árvores, não é? Portanto, o pinhal, vai chamar o pinhal de... Quem estudou história? Leiria. É Leiria. Vais estudar ali mais perto da Marinha Grande, vais estudar aqui tudo, não é? Vais criar aquela... Não é? Mas vais ter alguém
te vai assessorar nessa tarefa. Vou mandar alguém nisso contigo. A coisa vai se resolver ali muito perto, muito próximo. Então, meus amigos, vale a pena. Vamos ouvir o Luís Vaz? Peço escusa, mas eu não sei de cor. Então diz assim: Nova Sagres. Pátria minha, porque me entendes morto, e portanto acabado me presumes. Estranhas que te falo deste porto, que de certo supões e crês sem lumes. Amar-te todavia é meu conforto, ainda que em denso ouvido tu me infundes. Porquanto o amor que vero e bom se preza, pode esquecido ser, mas não despreza. Deste plano mais alto, mais se avista, e juízo se faz, bem mais isentos. Tu, porém, me ressurges sempre à vista, claro o sol e airada de bons ventos, mesmo que veja em ti sombra que exista. Jamais fui mudar a vãos lamentos. Eu creio firmemente em teu destino, bem sofrido talvez, mas peregrino. Se de algo prevenir-te assaz quisera, é de uma nova Sagres que em ti nasce. Escola que prepara a primavera de um novo dia que te surge a face. Nova luz para a Europa, em nova era, quis Deus que todo o seu solo se elevasse. Espírito de certo e portuguesa, nossa federação, nossa riqueza. Hélio, apresta o exército que reme, volve à trincheira o glorioso infante. Portugal se reergue, qual gigante, do velho mundo novamente ao leme. Cristo abençoa o pavilhão flamante, que nos céus lusitanos brilha e treme. Jesus, Kardec e amor. Lema sublime, nessa bandeira célida se imprime. A excelsa vocação de um grande povo, mundos ocultos descobrir a gente, agora em mares de ideais. De novo, tem-nos o mundo, ó bravos lusos crentes, não é de balvo que vos cante e louvo, companheiros amados e valentes. Deus salva Lusitânia, nobre e santa. Deus salva Portugal, que se levanta. Isto foi Camões, não tem como enganar, porque é precisamente as palavrinhas do Camões, portanto, que cá estão. E mais tarde, e está precisamente interligado com o primeiro poema, o relato da nossa responsabilidade como país no mundo, na Europa. Nós temos uma imensa responsabilidade. Vamos aguardando. É verdade. Portugal tem uma imensa responsabilidade no mundo em que nós vivemos. E então, Portugal liberte. Não é Nova Sagres. Este traz-nos Portugal liberte. Numa das visitas que Jorge Risini fez a Portugal, foi ao contrário. Primeiro, Dona Raquel vai, portanto, ao Brasil, e é recebido por Hernani Santana, e depois vem Jorge Risini, portanto, em Portugal, numa das visitas com Divaldo, com Raul e por aí fora. E então, diz assim: ó pátria minha, que por tantos anos sofreu dos ímpios trágicos torturas. De ti não me apartei nas alturas, nem Deus te abandonou nos desenganos. Então quer dizer, portanto, que os espíritos da luz sublimes, mesmo das alturas, não estão apartados da humanidade. Eles velam pela humanidade. Olham por nós, pela humanidade, querem o nosso bem. Já resgatados foram os enganos. Muitos da nossa humanidade. Quem é Portugal?
é a terra, é o lugar, somos nós, criaturas. Nós, as criaturas, é que somos o país. Não é? Então nós somos os dignos representantes do país em que vivemos. Então temos imensas responsabilidades. Temos que utilizar e tratar da ecologia, precisamente, do nosso mundo, da limpeza do nosso mundo. Mas, em primeiro lugar, temos que tratar da nossa própria ecologia, do nosso interior, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos. Nós temos que tratar da nossa ecologia. Porque nós somos, ou não, fiéis depositários daquilo que nos é emprestado por determinado tempo. Então, o mundo, o lugar em que nós habitamos, não é nosso. Tem dono. É como o senhorio. Quando nós fazemos o contrato de arrendamento, tem lá uma cláusula que diz assim: quando saíres da casa, tens que a deixar como a encontraste. Não é? Então, é a mesma coisa que acontece connosco. Quando nós morremos, nós depois vamos do outro lado identificar como deixamos a casa. Primeiro a nossa casa interior, que são os nossos atos, e depois o que fizemos do resto que ocupamos. Então é o que está aqui. Já resgatadas foram os enganos que cometeste contra as Escrituras, quando querias calar nas sepulturas, quando nós criámos as cruzadas. Não é? Portanto, está aqui tudo. E fomos por aí fora tentar defender o túmulo, portanto, de Jesus, criando guerras em nome do amor, que na realidade fundamos a dor. Não é? Com ferro e fogo, os anjos soberanos, avante Portugal, ainda altaneiro, o dogma que faz vil a potestade, destroçamento agora sob o pé. Que Jesus não deseja em cativeiro, Jesus não deseja que nós possamos viver em cativeiro, submissos, portanto, doridos. Quem, inspirado pela divindade, os mais conquistou com tanta fé. Então, tem a ver, precisamente, com o primeiro poema e com o segundo. Nós somos, na realidade, criaturas, não é? Que estamos destinadas a encontrar e a realizar algo, na realidade, da sublime. Quem quiser, tem alguns tópicos. O livro é, precisamente, o Movimento Espírita Português, alguns vultos do movimento. Tem mais, nós só trouxemos alguns, para não ser tão maçador, tão maçudo, não é? Só trouxemos alguns. Estamos bem? Então vamos encerrar a nossa... Se houver alguma dúvida no fim, vamos sanar, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos estes amigos que acabamos de anunciar, para que eles possam continuar a amparar o movimento espírita, não só do nosso país, mas o movimento espírita do mundo, porque todos eles são trabalhadores incansáveis de Jesus. Na espiritualidade não há descanso, não há o descanso perpétuo, não há o descanso eterno. Há sim o trabalho eterno, há sim as ocupações necessárias, conforme as aspirações de cada um, tal como acontece deste lado da vida. Conforme a nossa aspiração, nós vamos em busca para realizar essa mesma aspiração. O outro lado da vida, o nosso mundo natural, é exatamente da mesma forma. Nós somos o que somos. Nós não perdemos a nossa personalidade, o nosso querer, a nossa vontade firme, a nossa valentia no sentido do bem. Então não estamos determinados a buscar essa luz, que é o conhecimento, que é a asa. O conhecimento e o amor são as asas que nos fazem voar para os altiplanos da vida. Então nós agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos amigos que se fizeram presente e fazem presente, aos amigos que levaram o seu cargo e a bom porto a Federação Espírita Portuguesa,
aos amigos da primeira hora, aos amigos que foram os fundadores, ou melhor, os administradores escolhidos, a quem deram o nome de Portugal, para que pudessem ser exemplo vivo para o mundo inteiro. Os descobrimentos, criar e levar a conhecer ao mundo novos mundos, novas culturas, e nós levarmos a palavra de Jesus a tantas mentes obscurecidas, doentes, famintas, esquecidos, àqueles que procuravam despertar da primitividade dos seus desejos, da sua impureza, a luz, a palavra e tantos outros que vieram a seguir. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa luz possa estar com todos, em todos os lugares, em todas as famílias. Muito obrigado, Senhor.